Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu ajudo artesãs a dominarem as técnicas e ser reconhecida por ter um trabalho único. Então, nós estivemos um pouco ausentes na semana passada, a gente, por motivos pessoais, a gente não pôde... Algumas coisas que não são do nosso controle aconteceram, como algumas, todos vocês já sabem, a gente perdeu uma colega nossa de pintura. Então, a gente não fez as lives semana passada, mas agora estamos aqui. Hoje nós vamos fazer uma peça linda. Vamos falar sobre composição de cores, escolha das coisas e mais algumas coisinhas. Eu quero dizer também para vocês que nós aproveitamos esses dias que a gente ficou um pouco fora do ar para preparar uma coisa muito bacana para vocês, a semana especial de Natal, que vai ser semana que vem. Então, semana que vem nós vamos fazer um especial de Natal que vai ser todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta. Nesses dias nós vamos fazer uma peça bem bacana com várias composições, com várias técnicas, com várias coisas. Então, esperamos vocês semana que vem também, que vai ser o especial de Natal. Então, mais alguma coisa? A partir de segunda, né? A partir de segunda. Agora, durante a semana, a gente vai já dando umas pinceladinhas, né? Vendo como é que vai ser, para vocês já ficarem preparadas. Vai ser bem legal, uma peça bem bacana, várias técnicas. Uma peça linda, maravilhosa. Linda, e que é uma peça onde cabem muitas técnicas, muitas coisas. Então, esperamos vocês semana que vem. Vamos ter lives normais essa semana, mas não vai ser de Natal. O Natal nós vamos deixar para a semana que vem, tá? Que vão ser vários dias, segunda, terça, quarta e quinta. Tá bom, meninas, amigas, queridas? Gosto muito de você, assisto todo dia. Como hoje a Loli não pode vir também, pode ser que eu não consiga ler os dois, tá? E eu não enxergo, mas depois a gente responde. E daí eu disse... Oi, Helena! Eu disse pra Leite, eu tenho que fazer assim, ó, pra conseguir enxergar um pouco. Mas tudo bem, então, na medida do possível, já a gente não vai tá responder, mais né? tão eficiente como ele era. Então, faz horas que eu tenho essa peça aqui. Quer que eu baixe isso aqui? Pode baixar. Aqui lá tá bom? Tá muito perto. Eu acho que tá bom. O pessoal do Instagram, dá uma dica aí, tá muito perto? Oi, Lolinha, que saudades. Onde é que tu tá, amiga? Cadê o Burilo? Então, então tá. A Loli vai respondendo de lá também, da casa dela. Então, gente, esse aqui é um gaveteiro. Eu sempre falo da gente não desistir numa peça. Ele era um gaveteiro de 3 gavetas. E na nossa mudança, ele foi batido, pegou água, umidade e estragou essa parte da terceira gaveta. Então, a Lete, que tem um marido auxiliar às vezes, ela levou para casa e ele cortou a terceira gaveta e nós vamos fazer então o gaveteiro de 2 gavetas. Eu acho lindo esses gaveteiros, eu acho uma ótima opção de presente. Uma ótima opção para se ter em casa também, para guardar as nossas coisas. Então, ele tem 2 gavetinhas. Um organizador, né? Bem legal. Um organizador. Ele tem 2 gavetinhas. A gente vê bastante dessas peças. As pessoas... Põe para trás um pouquinho, eu acho. As pessoas fazem bastante essa peça. Então, tem diversas formas e muitos jeitos de fazer. Mas eu estava há tempo pensando em fazer com relevo. Mas então eu quero mostrar para vocês como que nós escolhemos as cores. Às vezes a gente vê umas peças pintadas que a gente não entende bem como que a pessoa escolhe as cores. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Então, como eu digo sempre, a gente escolhe o papel que a gente vai usar ou a coisa que a gente vai pintar. E a partir daquilo, nós selecionamos as cores que a gente vai usar na nossa peça. Então, nós escolhemos esse guardanapo com as rosas vintage, que eu acho lindo, que é uma coisa que vende super bem, é muito bacana.
Esse aqui tem as escritinhas, então, para seguir as cores do guardanapo e ficar tudo casando e combinando entre si, eu optei por usar rosa e verde. Dá pra botar aqui, porque tá peladinho, só pra gente... Então, assim, nós pintamos a gaveta dentro também. Para quando a pessoa abre a gaveta, já dá um colorido aqui. Que esse verde é um verde mais neutro. É o verde cromo, que a gente chama. Que é aquele tom mediano. Ele é Nós temos várias cores assim, que é muito fácil de usar e que sempre fica bonito. Nós temos um azul assim, com esse tom médio, que não é nem tão vivo e nem tão apagadinho. Então, são cores que ficam muito bem nas peças. Então, nós optamos por esse verde cromo, só que a gente geralmente faz o relevo... A gente faz o relevo nas peças com massa corrida. Olha aí, Tere. A Tere tá aí? Tá ali. Oi, Tere, usei teu stencil. Stencil. Pega o stencil lá pra nós mostrar. Tá lá no banheiro. Assim, às vezes a gente faz peças que a gente quer deixar o relevo branquinho e daí a gente pinta primeiro e depois a gente faz o relevo. Olhem que lindo o stencil da minha aluna, Tere. Eu precisava exatamente de um stencil assim para fazer esse relevo aqui na nossa peça, que é retangular e que ia sobrar essa margem aqui. Ó, a gente fez dos lados, fizemos em tudo. Então, assim, essas peças, quando a gente faz esse relevo antes da pintura, ele fica muito chique, fica muito discreto e assim, puro, ele quase não aparece. Mas nós vamos trabalhar... já fica lindo, né? Já fica lindo. Também pode usar assim... não aparece muito ainda, né? Aqui aparece bem. Ó. Parece bem. Só assim ele já fica bonito. Mas agora eu vou trabalhar essa parte da caixa para depois a gente fazer as gavetas. Vou tirar daqui. Vai realçar ele, né? Nós vamos realçar isso aqui. Então eu optei por usar o palha para dar uma... Vocês vão ver quanta diferença. Pega um guardanapo. O palha que a gente usa é uma cor, não é branco, ele é um off, assim, um branco mais sujinho, que não é aquele branco que dá aquele choque. Então, eu vou usar o nosso pincel de cabo amarelo com cerdas mais firmes, que a gente usa para fazer esse tipo de técnica. Seco. Vamos empurrar um pouquinho pra lá. Acho que eu boto assim. O pincel é seco, direto na tinta, e a gente tira bastante o excesso, para não ficar um borrão. Isso é bem importante. Melhor botar menos e depois carregar do que não ter o que fazer, né? Às vezes as pessoas acham que pintar é complicado, mas não é. É simples, mas a gente sempre tem que pensar na harmonia da peça, de como ela vai ficar e como que a gente vai fazer para que ela fique bonita. Então, sempre... é sempre melhor colocar menos e depois a gente vai aumentando a quantidade de tinta. Eu vou ficar de pé, que eu enxergo melhor. Sempre pouca tinta pra gente ir testando quanto que tem de tinta no pincel. Porque se a gente pega muita tinta e já põe uma pincelada mais forte, ele pode borrar e ficar feio. Que bonito mesmo esse stencil. E sempre quando a gente vai iniciar esse trabalho, mão leve. Quando você sente a quantia de tinta que tem, aí a gente pode forçar um pouquinho mais para ele ir aparecendo. Tá aparecendo? Tá.
esse aqui, que eu tenho uma peça. Olhem como já fica diferente, como ele já realça. Já realça. Ele fica parecendo uma renda. Deixa eu pegar aqui um pouquinho, que ali tá meio enroladinho. Não, tudo. Bota um pouco aqui? Pode ser. Então, como a gente começou naquele sentido, nós vamos seguir naquele sentido. Depois que a gente já sentiu quanto tem de tinta, fica mais fácil. Só as primeiras pinceladas que a gente pode ficar com um pouquinho de receio de ficar muito forte, mas depois a gente vai pegando coragem e vai fazendo sem medo de errar. Tem que ter alguns cuidados, como coisas pequenas que às vezes a gente não observa. Por exemplo, pegar da tampa da tinta. Às vezes, se tem alguma natinha, alguma bolinha, tudo vem parar aqui na nossa peça. Ó, vou recolocando e sempre tirando no papel. Eu tô balançando. Esses tons medianos que eu falei, como esse verde, são cores fáceis de combinar e que ficam bonitas com tudo. As pessoas gostam muito. Porque, às vezes, se você pensa, ai, Raquel, eu gosto só de lilás, por exemplo. Mas, assim, tem cores que depois é mais difícil pra te vender. Eu, por exemplo, amo lilás. As gurias sabem. Mas eu tenho cuidado porque não é todo mundo que gosta e às vezes fica um pouquinho mais difícil depois pra gente vender. Boa noite, Sônia. Porque nós temos que pensar também assim, o cliente que vai comprar, ele vai analisar as cores e vai ver se combina com a sua casa, com os seus móveis, enfim. E essas cores neutras facilitam isso, né? As pessoas gostam muito. Porque, por exemplo, uma caixa grande dessas, se a gente fizesse cheia de cor, tudo lilás e roxo e amarelo, vermelho, tem que ser para uma pessoa bem específica, daí, né? Ai, já fiquei pensando nisso aqui, naquelas pequenininhas para pôr no centro de mesa. Fica lindo. Preto, dourado. E essa caixa também ficaria linda num tom de bege aqui, né? Uhum. Tons de marrom. Ficou tipo uns tribal, assim, né? Ficou legal. Bem bonito. Deixa eu dar um oi pra Sandra. Oi, Sandrinha. Sandra da Floricultura. Sumiu, né, Sandra? Pareça, nunca mais veio numa aula. Azuis também. Esse tom, por exemplo, de verde, ele fica bonito com azul, ele fica bonito com bordô, com marrom, com bege. Esse verde combina com tudo, com rosa, inclusive, que é a cor que a gente vai usar, porque tem a referência do guardanapo, né? Do guardanapo. Já fez do outro lado? Fiz, que lindo. Só vou dar mais uma reforçadinha aqui na parte de cima. Boa noite, Dulce. Dulce Barcelos. É sempre bom a gente fazendo e observando como fica. Bege seria a caixa toda? Se fosse bege? Poderia ser essa parte aqui, bege. Bege é uma cor que combina com tudo. Que lindo esse stencil, de onde é? Fátima, ele é da Lituarte. Lindíssimo. Eu tô precisando de mais. Vou te passar a referência dele aqui. Deixa eu ver. Tem? Tem, consegui enxergar aqui embaixo. Ai, mentira. Como tu vê bem? STGE007. Nem vou botar aqui porque quase não dá pra ver. Nunca tinha visto no Lituarte. Que bonito mesmo. Acho que não vamos mais devolver pra ter. Ó.
Então, já está lindo assim. Mas agora nós vamos... O dedinho da Leti volta e meia aparece. Quem que falou? Controle de qualidade. A Neiva. Neiva. Fica só aqui, ó. Tu não sabe o que eu sou aqui. E ainda que hoje tá só a Leti, né? Porque quando tá... Pode repetir, Leti? Claro. Ó. STGE007. Isso aí, 007. STGE007. Tu pegou outro desses, né? Peguei, tá ali. Tá. Então, assim... Esse tá bom. Quer outro? Quero. Tem? Só um pouquinho que a Leti vai achar um outro pincel. Que eu vou fazer agora uma... Deixa que eu... Show. Nós temos tantos desses. Ó, vou trocar de pincel, porque agora eu quero fazer uma sombra aqui. Eu vou usar agora o Spice e o Raw Ambert. Como eu falei, são cores que combinam entre si. Se não quisesse, não precisaria. Mas eu gosto sempre de dar um aspecto assim mais envelhecido, porque fica muito... Mas tu vai usar esse pincel novamente? Não sei. Se não, poderia usar, né? Limpar bem ele ali. Tá. A mesma coisa que eu fiz pra usar aqui, agora eu vou fazer com o Spice. Eu vou dar uma passadinha aqui também. Ó, só pra dar... Hã? Capaz que não ia. Só pra dar um toquezinho a mais aqui na nossa... Quer botar um pouquinho aqui? Pode ser. Nós estamos produzindo muito. Bonito, né, Cassi? Fazendo muita coisa. Porque além das coisas normais que a gente faz, a gente tá fazendo as coisas de Natal. E eu quero fazer tudo. E daí eu fico ansiosa, como as artesãs todas são. Porque a gente começa a ter ideias. E é uma coisa... A imagem está estourada, não sei se é a luz. Vira um pouquinho a luz de trás aqui, ó. Desliga? Desliga pra nós ver. Deixa eu ver, deixa ele aí. Melhorou? Melhorou, Fátima? Desliguei uma luz. Falem aí pra nós que a gente vai ajustando aqui. Inclusive... Caixa bege. Qual as outras cores que fazem essa segunda e a terceira cor? Daí dá pra gente usar o chocolate... Marrom, rosa... E o Raw também. Em cima do bege. Fica bem bonito. Sempre dá pra fazer o palha primeiro. E depois a gente pode usar o chocolate e o Raw. Dá pra usar qualquer cor. Inclusive, dá pra trabalhar nas figuras geométricas aqui com tons de degradê... Aí dá pra variar bastante. Como aqui na live a gente tem que fazer coisas que não sejam tão demoradas, eu não posso fazer tudo que a gente faz às vezes. Mas, ó, dá pra ver bem? Sim, antes que melhorou, tava dando reflexo da luz. É porque cores claras ó, refletem. agora tipo deu reflexo. É, que estranho, né? Ó, agora, é só até aqui deu. Mas ó, que estranho. Eu acho que é... Ó. Mas não é. Não, às vezes dá uma coisa mesmo. Pra quem tem medo de fazer a sombra com o chanfrado, essa sombra aqui também fica muito bonita e é bem fácil de fazer. Sempre com pouca tinta, o pincel de lado, movimento circular. Sempre de fora pra dentro, nunca ao contrário. Pra não ficar aquela faixa, que às vezes fica uma faixa e aí fica feio. Ó, ele fica bem discreto. Tá aparecendo bem, Mitty? Agora deu reflexo de novo, ó. Estranho, né? Por que aquela luz ali? Será que é por causa da... Conforme tu mexe.
Não, mas tá dando pra ver aqui. Acho que demorou pra aprender a fazer essa sombra, né? Acho que usava muito pouco esse pincel. E agora é um dos que acho que mais usa. E é um pincel... Pois é, né, Fátima? É conforme ela vira ali. Também tô observando isso. Mas acho que tá dando pra ver, bem. Pra entender. Como é um pincel acessível, barato. E que é muito bom porque a gente usa em várias técnicas, em várias... Ó, a gente sempre acrescenta um pouquinho mais nas pontinhas pra ficar aquele queimadinho assim, fica muito bonito. Se eu quisesse, caso eu quisesse, eu poderia fazer essa primeira sombra com o verde mais escuro. Daí ficaria mais colorida. Mas como eu quero fazer uma peça, como o guardanapo já é um guardanapo vintage, assim, que remete ao antigo, eu optei por fazer só com os tons mais marrons, que dão essa impressão de mais envelhecido. Ó, pode fazer aqui também. Mas tudo dá pra variar, né? Nada precisa ser sempre da mesma forma. Acho que pode fazer uns com mais colorido, outros com menos. E todos ficam bonitos. Ficam em estilos diferentes, mas ficam bonitos também. As peças grandes, assim, quanto mais discreta, melhor, né? Mais fácil pra vender. Essa caixa é um bom presente, né? Quando alguém quer dar alguma coisa especial de presente, a gente tem essas opções que são porta-joias. A mãe tem aquela dela grande, de 3. É. Nossa, super útil. Dá pra guardar o que ela guarda? Sharps. Ela guarda as joias, os colares, essas coisas maiores de pedra, relógio. Certo? Então agora eu vou trocar a cor e vou fazer só mais um pouquinho com o marrom escuro. Eu não vou trocar o pincel, eu vou usar o mesmo, sem molhar, sem lavar. Quando a gente quer trocar a cor, a gente só acrescenta a cor mais escura. Como eles são do mesmo tom, não vai ter problema. Ali, ele veio aqui pro meu lado agora. Esse Fale aqui... pra Raquel que... Como é? Fale pra Raquel que ela é demais. Quem foi a querida? Ana. Esse aqui é o marrom escuro, que eu uso muito também, é o Raw Ambert. Ah, tá, Lóia. Ele é uma cor bem neutra, que também combina com tudo. É ótimo pra fazer sombras. Ó, ele vai dar só uma escurecidinha. Murilo, você está assistindo? Manda beijo pro Murilo Pro. Beijo, Murilo. Hoje eu ensinei uma coisa pro Tia Loli fazer contigo. Ah, é. O exercício de coordenação motora. Que eu sou ótima com crianças. Todo mundo sabe. Ótima pra fazer bagunça, né? Eu tô guardando as figurinhas para as crianças da Leite. Fui tirar a garrafa, cortei a figurinha no meio. Ah, as da Coca. Oi, dona Carmen. Só mais um pinguinho de Raw Ambert. Soltinho eu posso. Ah, é. Agora pode. Tá dando pra enxergar bem ali? Aham. Ó, se quiser, dá mais umas pinceladinhas aqui. Não dá pra deixar o pincelzinho. Eu não ia fazer isso.
Mas como eu digo sempre... Não ia fazer só o branco, ela ia fazer. A gente vai fazer... Eu não gosto de definir como é que vai ficar exatamente a peça quando eu começo a pintar. Às vezes, quando as alunas são novas, principalmente, elas já querem definir tudo antes. Só que conforme a gente vai fazendo, você vai vendo o que mais que a gente pode acrescentar. Ó, aqui vai dar mais uma vidinha pro nosso relevo. Tá bonito? Uhum. Bem bonito. Faltou aqui. Só branco ficaria bonito também? Ficaria. Eu gosto mais assim. Sem nada, já ficou lindo. Com branco realçou. Qualquer um fica bonito. É. Se caprichar mais no marrom escuro, vai ficar lindo também. É. Isso depois tudo a gente vai observar bonito, com calma, porque eu gosto de sentar e olhar a peça para ver como que está ficando. E aí que eu defino se a gente vai acrescentar alguma coisa ou se a gente vai deixar como está. Vamos fazer mais uma sombrinha aqui na borda, para não ficar toda ela trabalhada e daí a borda só de uma cor. Não precisa ser muito delicada, quando você já tem certeza da quantia de tinta que tem no pincel. Daí dá pra... Aqui dentro a gente vai decidir a cor, né? É. Tá? Então, a princípio, essa parte está pronta. Agora nós vamos para... Quer mudar ela pra cá? Ela atrapalha ali. Agora nós vamos para a colagem do guardanapo. Eu já mostrei várias vezes aqui, mas como é a forma mais fácil de fazer e mais simples, eu vou usar a técnica que eu uso sempre. Tem outras formas de colar o guardanapo, mas a que fica melhor, que eu acho a mais fácil e que a gente usa sempre, é essa aqui que eu vou mostrar. Posso ir molhando o paninho? Pode. Então, nós vamos usar aqui cola branca. A gente usa cola cascorês. Que cor você fez dentro da gaveta? Por enquanto, ela tá só com palha. Não, desculpa. Marrom escuro, Raw Ambert. Que é a mesma cor que eu usei lá fora na sombra. Esse marrom escuro aqui. Mas ainda tem que dar alguns retoques, passar mais algumas mãos. Então, quando passar cola, sempre cuidar para não ficar com relevos. Cola pura? Cola pura, sem água. Pode passar, não precisa ser tudo num sentido só, desde que fique lisa e sem acúmulos. Eu amo esse pinheiro que aparece nos fundos. É de pinos e stencil? É, tem live, inclusive. De pinos e de stencil. Tem live, né? Sim, foi feito na live. Um degradê. Tá. Então, passei. Vou secar com o secador. E depois a gente vai passar mais uma mão de cola. Esse pinheiro é um amor, meu. Tem ele gigante. Tem um gigante. Não tem como fazer aqui, mas tem um enorme. Depois eu quero mostrar que ele é... Deve ter o que? 1 metro grande, né? É. Quando a gente passa a mão e sente que já tá seco, mais uma mão. Essa segunda mão de cola que eu tô passando aqui é para garantir que tenha pegado em todas as partes. Porque às vezes fica um cantinho sem, e como a gente não quer que nunca mais descole, a gente passa bem todo 2 vezes. É só para garantia mesmo. Vocês já usaram essa técnica de colar o guardanapo assim? Falem aí conosco.
Hoje veio uma cliente aqui na loja, dela falando como é que ela cola, e ela o guardanapo com a cola molhada e coisa. Daí eu disse, assiste então a live que hoje tu vai aprender uma nova. Será que ela tá aí? Não sei porque ela disse que tinha aula, não sei se ia conseguir, mas ela disse que sempre assiste as lives depois. Sim. Eu disse, então não perca, porque tu vai, nunca mais vai fazer de outra maneira. O Salete disse que já usou e gostou. Vai botar ali? Vamos ver. Ó, ainda tá um pouquinho úmido aqui. Então, ele vai secando. Sei que o barulho do secador é fraquinho. Então se prepare. Deu. A nossa base está pronta, com as 2 mãos de cola. E agora a gente vai pegar o nosso... Só tira daqui, Letícia, só pra mim não botar o guardanapo em cima, sabe? Que a fumê é desastrada. Então, o guardanapo sempre tem 2 folhas atrás. Que a gente guarda. Não botamos nada fora. Vai recortar? Nem precisa. Ó, essas folhas aqui a gente usa depois... sempre a gente usa para alguma coisa. Eu faço assim, mas com cola gel. Não sei mais com quem aprendi, mas fica excelente. E também com o ferro? Então, eu vou colocar aqui a nossa... Bita, não consegui pegar o que tu escreveu. Manda de novo, por favor. Ó, só fixa o guardanapo aqui em cima. Como a cola tá seca, ele não gruda. O que vai fazer ele colar é o calor do ferro de passar roupa. Então, coloca a folhinha em cima, porque a folhinha vai evitar que a gente suje o nosso guardanapo. Porque o ferro, às vezes, ele pode ter alguma sujeirinha, ou ter algum queimadinho, e daí ele pode sujar a nossa peça. Antes, quando eu falei que a gente... não pode deixar cola acumulada, é por causa disso. Porque daí, se tem aqueles relevos de cola, quando a gente põe o guardanapo e passa o ferro, aquela cola derrete e vai colar e vai grudar esse papel aqui no guardanapo de baixo. Então, se ele é bem espalhado, bem fininho, fica bem fácil de colar. Olhem que difícil. Eu uso essa lixa aqui, que é uma lixa normal que a gente usa de manicure, pedicure, né? A gente compra em farmácias. E eu prefiro porque é mais rápido. Ó, só dar uma passadinha e já vai sair. As outras lixas menorzinhas também pode usar, mas depois que a gente usa essa maior, a gente não gosta mais de usar a pequenininha, porque aqui vai bem mais rápido. E como tempo é raro, né, e precioso, a gente sempre tem que fazer da forma que fica mais fácil. Tesoura. Tem uma lixinha só pra mim lixar aqui dentro. Eu botei ali. Só vou dar uns piquezinhos aqui. Ó, e daí a gente pega uma lixinha normal pra tirar essas partes que são redondinhas, que não entraria aqui a nossa lixa. A Lore tá falando. Ela tá respondendo ali, que eu não consigo ler lá. Sim. Ela responde. Isso. Ó, fica bem lisinho, não fica nenhum amassadinho, nada. Então, agora, para terminar a fixação do guardanapo e nunca mais sair mesmo, agora eu vou usar uma cola, a mesma cola que eu passei no fundo, só que eu vou usar agora ela aguadinha. Eu vou molhar aqui no pincel.
Então, assim, significa que a primeira etapa da colagem, que a gente usa cola embaixo e passa o ferro, é para fixar o guardanapo e ele não enrugar mais. E essa última demão aqui, que a gente passa a cola bem aguada, termina de colar. Então, ele não vai mais sair, não vai ficar erguendo as pontinhas. Não sai mesmo. Lembra semana passada eu tinha... Boa noite, Sueli. A gente teve uma reforma para fazer e era exatamente isso. Eu fui tirando, lembra que ele saiu Arrancou o MDF? Eu tive que passar massa corrida depois, porque arranca até o MDF. Ó, então aqui a Leti já umedeceu esse paninho, botou na água e torceu. Ele é um paninho de malha, de camisetinha velha, que são os melhores, os que mais são absorventes. Então a gente fica com o paninho pronto. Ó. Que cola é essa? Cola branca Cascorês. Deixa eu botar aqui, ó. Essa aqui, ó. Quanto tu pagou, Leti? 37, eu acho que foi. Esse tubo grande. Tem 1 quilo, né? Dura muito, rende e a gente usa pra tudo, cola branca. Ó. 37 ou 47, eu não me lembro. Então não tá... E era aí, R$20, aumentou bastante. Ó, só com o paninho. Pode ser cola de ateliê, Pode né? ser qualquer outra cola branca. Não, tenaz, né? É. Aquela escolar. Ó, além de tudo, essa última... Além de terminar de fixar o guardanapo, ele ainda vai dar uma impermeabilizada, né? Não sai de jeito não nenhum. Sai. Eu sofri pra tirar. E já dá aquela camadinha de acabamento. Depois ainda nós vamos passar o verniz. Olhem que lindo. Bem bonito. Como fica bonito mesmo. Esses guardanapos sempre são lindos, né? Ali dentro que alguém perguntou, podia ser um verde escurão também. Podia ser um tom de verde, um rosinha bem clarinho. Cinza. Talvez eu ainda coloque alguns papéis aqui dentro. Depois. Um rosa poá, ou um listrado. Boa noite, Miriam. Como é? Como é uma cola aguadinha e a gente ainda enxuga ela com o pano, ela seca bem rapidinho. Então agora nós vamos sombrear o guardanapo. Posso te devolver aquela jota que tá Pode. Essas cores, né? Pode me dar o guardanapo, o pincel aquele do... O palha ou o outro? O outro. Tá, agora eu vou pegar meu pincel. Mais um, aquele ali. Ele ainda tem um pouco de marrom escuro, mas não tem problema, porque eu vou colocar aqui o bege. Ó, passo bem aqui na minha lajota. Esses dias a gente falou sobre a lajota e quem não estava presente, muitas ficaram em dúvida e perguntaram. Assim, ó, isso aqui é uma lajota, é uma pedra de cerâmica. Porcelanato, se que tiver. A gente usa isso para colocar nossas tintas e fazer as nossas pinturas, porque ela é mais pesada. Então, quando a gente vai fazer os movimentos que a gente tem que fazer tipo antes isso que tu fez agora, tipo né? isso que eu fiz agora. Ele não fica se mexendo, não fica saindo do lugar. E eu não gosto, por exemplo, do isopor, porque parece que ele segura o pincel. E ele parece que absorve a tinta também. E a caixinha de leite desliza, né? Muito fácil. Muito lisa. Então, a gente sempre usa esse aqui. Eu acho muito prático, mais fácil de fazer os movimentos que a gente precisa. Ó, segura o guardanapo, né? Segura o guardanapo, tem 1001 utilidades. Raquel, é um ladrilho para nós. Ah, isso. Tá. Ladrilho, viu, pessoal? As diferenças. Para nós, ladrilho é umas bem pequenininhas, assim, as né? pastilhas. As pastilhas. Região por região, né? Não adianta. Viu? Bom saber. Quando eu explico, assim, as técnicas, é porque a gente já testou muitas vezes
eu quando eu começo a fazer uma técnica nova, eu faço, repito e vou testando para ver o que acontece e qual é a forma mais fácil de fazer. E depois a gente vai repetindo, e quando a gente repete bastante uma coisa, a coisa essa vai ficando bem mais fácil. Ó, reflexo. Ó. Aí. Então agora, como eu fiz o Raw Ambert lá na outra, eu vou fazer nessa também. Abre ali, Leti. Ó, a Leti fica ali. Agora eu vou botar o marrom escuro, tudo sem lavar o pincel. Aqui cerâmica. E agora eu vou dar só mais uma queimadinha aqui nas pontas. Meu marido quebrou o vidro de 10 milímetros da minha mesa. Mandei cortar vários pedaços retangulares e uso para pôr as tintas. É, bem bom. E é bom também para treinar as florzinhas e... o vidro é uma boa. Acho que é até mais fácil de lavar, né? É, de repente. Tem que mandar lixar as bordinhas só para não ficar perigoso. Vidro nunca tinha pensado. Então, gente, é isso. Deixa eu mostrar aqui. Pega a caixa lá. Como sempre, as nossas lives não podem ser muito demoradas porque fica cansativo. Então, a gente sempre escolhe um tema e uma peça. É para dar uma ideia geral das coisas. E depois vocês podem mudar, criar, fazer como quiser. Depois eu vou fazer a outra gaveta e vai ter mais coisas. Depois eu vou mostrando para vocês como é que vai ficar. Então eu vou botar aqui na outra gaveta também o guardanapo. Ficou linda. Peraí, tu tá... Eu Depois a gente vai passar uma cerinha dentro ainda. Alcança o guardanapo lá. Ah, pode mandar, Sandra. Um vidro? Ela disse que mandou no acabamento em todos. Se quiser, ela manda 2 pra nós. Ai, o que tu quer? Eu quero o guardanapo. Só pra botar aqui na frente pra elas verem como vai ficar. Tudo bem. Então, olha, gente. Vai ficar muito bonita. Olha a diferença, deu pra ver bem, ó. Ele branco, sem sombra. Olhem como fica diferente. Apesar da gente fazer só nas bordas, parece que todo guardanapo se transforma, né? Assim como os papéis scrap também, que a gente sombreia. Não tem comparação. Sempre usem a sombra nos papéis, porque, olha, parece... Diferença, né? Parece um trabalhinho sem acabamento. E aqui a gente preza muito... Aqui deu um tom de antigo, né? Combina com o resto da peça. Então, eu ainda penso agora em fazer o despralete, a gente vai colocar depois os pés. E depois eu quero amarrar aqui alguma coisa e botar algumas borboletas rosa que eu vou fazer também. Que depois já vai dar na live ensinar, né? Então, a peça, a princípio, é isso. Hoje eu quis mostrar pra vocês essa técnica com o relevo que a gente usa antes da pintura. Eu já mostrei em cima da pintura. Então, tem diversas formas de usar. Basta experimentar e ver como é que fica. Ergue ali. Gostar. Virei a tela. Ai, que susto. Ai, a Leti não perde a chance de me matar no coração ao vivo. Ai. Gostaram, meninas e meninos? Não sei se tem algum menino, mas geralmente são mais meninas que nos acompanham. Essa técnica eu quero que vocês experimentem e depois nos contem se vocês gostaram. Eu quero saber, mais uma vez, reforçar que nós estamos preparando a Semana do Natal, que nós vamos fazer semana que vem. Começa na segunda-feira e vai ter aula todo dia até quinta. É uma peça linda, vai ficar maravilhosa e tem muitas técnicas que nós vamos ensinar numa peça só. E não vai ser 1 hora, né? A gente até pensou em diminuir um pouquinho para não ficar tão cansativo para vocês, né? Mas vai ficar linda, linda a peça. É uma coisa que vocês gostam muito. Solete.
Não é novidade tu fazer isso, né, Leti? Não, sempre bom. Leti. Botei a mão ali, a Raquel já começa a tremer. Eu vou fazer um... Então, quem não vai nos acompanhar quinta-feira, que não puder, já fica ligada que a partir de segunda, então, o Natal. Linda peça. Nós fomos buscar hoje, ficou maravilhosa. Vocês vão amar. Eu já amei crua, né? Imagina pintada. É uma coisa que vocês gostam muito, que todo mundo gosta. Quando a gente faz, enche a live. Então... Então era isso, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês que a Leti faz escondido, né? Pega lá o pinheiro. Ela faz... Eu mostro tudo, mas a Leti, ela gosta de ir fazendo e ela vai escondendo as coisas que ela faz, até ficar pronta. Não tá pronto? Ela é bem apegada, vou contar pra vocês também. Não tá pronto. Tá meio pobre ainda, ela achou. Deixa eu mostrar. Não sei se vai aparecer. Olhem. O que vocês acham? O que mais vocês colocariam aqui ou tá bom assim? Aqui, será que não? Nós pensamos em fazer ainda uma amarração aqui com um cordãozinho. Aqui é uma tag, será? E acho que nós vamos usar essa tag aqui com escrito Feliz Natal. O que acharam? Bonita, né? Ó, com o Papai Noel em cima. Nós vamos fazer rosa, azul, branca. Ai, tô louca pra fazer com rosa. Dourado, com prateado, com tudo que vocês imaginarem nós vamos fazer. Então, temos muito trabalho pela frente. O Natal é lindo, o Natal vende bem. Então, se vocês... E nós já ensinamos várias coisas de Natal, né? E coisas acessíveis, com materiais simples, fáceis. E as pinturas também. Basta saber colocar, dar um toquezinho seu, personalizado. E depois divulgar, claro. Tô louca pra terminar esse pra postar. Vai ficar lindo. Então, esperamos vocês quinta-feira. Não vai ser Natal ainda. Mas na outra semana vai ser só Natal. Toda semana. De segunda, terça, quarta e quinta. Vão ser 4 aulas pra gente conseguir fazer toda a peça com vocês aqui. Então, coloquem aí nos comentários se vocês vão nos acompanhar, porque a gente está dedicando o nosso tempo para fazer uma coisa muito bacana para vocês. Então, eu quero que vocês marquem esse compromisso conosco semana que vem. Certo? Muito obrigado. Podem colocar uns coraçõezinhos aí. Ative os sininhos, como diz a Loli, né? Ative o sininho, não compartilhem com as amigas, mandem para quem gosta dessas coisas de artesanato, porque o artesanato é um luxo, é lindo, é único, tem um pouquinho da nossa alma em cada peça, vocês que pintam sabem, que a gente faz com todo amor e dedicação, mas assim, a gente ganha mais do que a gente dá, sempre. Porque trabalhar com o que a gente gosta não tem preço. E tu ganhar um presente, assim, que a pessoa diz, eu fiz pensando em você, é diferente do que ter ali comprar qualquer coisa, né? Com toda certeza. Pode ser qualquer coisinha, mas tu pensar, a pessoa dedicou esse tempo só pra mim, né? E quem não sabe pintar, às vezes encomenda pra gente e passa pra nós o que ela quer, o seu sentimento, a maneira que ela vê a pessoa, daí geralmente elas falam assim... ela é bem delicada, ou não, ela gosta de cores fortes. Então, quando alguém manda também fazer um presente personalizado, ele também está gastando o seu tempo conversando com uma artesã e passando tudo aquilo que ele gostaria, que ele vê na pessoa, que sabe que a pessoa vai gostar. Então, por isso que eu amo artesanato e eu escolhi a profissão certa. Eu não poderia fazer outra coisa, tenho certeza disso. Porque a Leti também, né? É o melhor trabalho do mundo, é o nosso. Podem ficar com inveja, porque assim, nós ficamos aqui, parece que a gente tá... às vezes a gente fica 12 horas aqui na loja e pintando. Então sair de casa e vou lá fazer o que eu gosto, né? Não tem preço. Não, e às vezes, tipo sexta-feira, né? Que a Leti às vezes tem que sair mais de tardezinha. E a Leti, vamos. Assim, vou ficar mais um pouco. Porque eu tenho pena de ir embora. Eu não consigo sair daqui porque eu gosto tanto e eu quero tanto ficar fazendo. Daí, às vezes, eu fico sozinha aqui pintando até ali 8 e pouco. Depois eu vou pra casa, feliz. Cansada às vezes, mas feliz. Então, muitas pessoas que têm depressão e que estão tristes,
Não estou dizendo para fazer artesanato, mas a gente precisa fazer algo que a gente goste, que a gente ame. Porque trabalhar com uma coisa que a gente não gosta, não tem como dar certo. Não tem como a pessoa ser feliz. Verdade, Loli. Então, né, Loli? O Fernando te busca, senão ela já fica aqui até as 10. 11. Já deve estar ali. Já deve estar ali, cozinhando. Ele disse hoje, posso te pegar ali por 15 para as 9? Não, só às 9. Vocês passam pra gente esse amor pela arte. Eu amo mesmo. Obrigada, né? Obrigada, agradeço todos os dias por eu ter escolhido esse caminho na minha vida. Gosto de compartilhar, gosto de ensinar, quero que as pessoas cresçam, pintem cada vez melhor, vendam muito. É isso que a gente deseja, né? Porque tem, às vezes, pessoas que não querem ensinar tudo, que querem esconder alguma coisinha. Não existe concorrência, porque cada uma tem o seu estilo e isso fica claro nas peças. Hoje a Loli estava olhando uma página de um grupo de pintura e ela me mostrou uma de longe e disse, olha que bonito, desse eu sei de quem é. Porque a gente aprende a identificar as peças de longe, mesmo eu não conhecendo a pessoa, quando eu vejo a pintura eu sei de quem é. Quando a gente vê com frequência, né? Porque tem o estilo próprio. Então é isso que a gente busca aqui. Nós ensinamos as técnicas da maneira que a gente faz, que a gente sempre busca a maneira mais fácil, e depois vocês vão mudando, transformando e usando em outras coisas. Tudo que a gente usa no MDF, a gente pode usar no vidro, na lata, no papel. Então é muito dinâmico o artesanato, é muito fácil. E nem que não seja para vender, né? Até nem que não seja para vender. Né? É tão bom em casa tu fazer. Fazer os kits das crianças que vão nascer, né? Tudo. Um presentinho, é tão bom a gente fazer, criar. Então, mas a Leti faz, às vezes, as coisas e a Estela, a mãe dela, quer comprar e ela não quer vender. Ela tem pena de vender. Certo, pessoal? Obrigada pela presença de todas. Esperamos vocês semana que vem. Quinta-feira. Mas semana que vem também. Se preparem com um caderninho para ir anotando as coisas. Que nós vamos ensinar várias coisas. Vai ficar fantástico mesmo. Então, até mais. Obrigado pela presença. Boa noite. E até quinta. Depois até segunda. Tchau, tchau.